Você quer investir em fundo imobiliário, mas não sabe por onde conversar. Talvez tenha essa vontade, mas ainda restam dúvidas de como escolher um FII. Os seus problemas acabaram, lascadinho. No vídeo de hoje eu vou falar quais indicadores analisar para escolher um bom fundo imobiliário. Mas sem antes, soltar a vinheta. Fala aí, bando de lascado desse meu Brasil, tudo beleza com vocês? Antes de iniciar o vídeo eu tenho um pedido a ser feito. Eu já falei que o objetivo meu aqui no canal é levar conteúdo de qualidade para pessoas que, assim como eu, não tiveram conhecimento sobre educação financeira. Então, se você compactou com esse objetivo, o seu joinha é a forma de levar esse conteúdo para mais pessoas. Quando você curte esse vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo de qualidade e espalha para que mais pessoas possam absorver também desse conteúdo. E assim você também estará fazendo parte dessa corrente do bem. Se inscreveu? Curtiu? Então, vamos continuar. Aqui no meu canal tem uma playlist que fala só de fundos imobiliários. Nela você vai aprender diversas coisas sobre FIIs. E nesse vídeo aqui eu falei sobre os tipos de fundo imobiliário, mas quando eu postei esse vídeo chegaram muitas dúvidas no Instagram sobre como escolher um bom fundo imobiliário para investir. E esse vídeo aqui será uma resposta para essas pessoas e um tutorial de como você escolher um bom FII. Então bora parar de enrolação e bora direto ao ponto. Você já decidiu que quer investir em um fundo imobiliário, mas ainda não sabe qual investir. Então, para te auxiliar no processo de escolha de um fundo imobiliário, você tem primeiro que saber quais são os fundos que estão disponíveis hoje no mercado. E para isso existe uma ferramenta excelente que é o site Fund Explorer. Ele é um site gratuito que você consegue ver todos os fundos que estão listados na Bolsa de Valores, as características individuais de cada um desses fundos, indicadores, métricas e mais uma porrada de coisas. O que você precisa saber para analisar se o fundo é bom ou não para você? Olha, vai por mim, esse site é muito bom e o link eu vou deixar aqui, ó, na descrição. O primeiro indicador que você precisa saber para analisar um fundo é o preço sobre valor patrimonial, ou simplesmente P sobre VP. O P é simplesmente o preço da cota do fundo hoje e o VP significa o valor patrimonial. O preço sobre valor patrimonial, ou P sobre VP, representa o quão mais caro ou mais barato está sendo negociada essa cota do fundo hoje na bolsa, em relação ao quanto foi avaliado o patrimônio físico desse fundo. Agora talvez você não entenda o que eu falei, mas vamos deixar isso aqui mais claro. Tem o valor do fundo precificado pelo mercado, que é você pegar o preço das cotas vezes a quantidade de cotas que foram emitidas, e tem o valor patrimonial avaliado, que é por quanto dinheiro o gestor desse fundo conseguiria vender os imóveis físicos desse fundo fora da bolsa. Bom, o P a gente já tem, que é só olhar o preço da cotação hoje, a gente pode ver isso lá no Fundo Explorer. Agora o valor patrimonial, ou VP, vai ser o valor patrimonial sobre a quantidade de cotas que esse fundo emitiu até hoje. E isso você pode encontrar lá no site do Fundo Explorer também. É só você clicar aqui em ferramentas, que aparece todo esse tipo de ferramentas e você pode clicar em listas ou em ranking de fundos. Quando você clica nisso, ele vai aparecer todos os fundos que estão listados. É só você clicar em cima do fundo que você quer e ele te leva para as informações individuais. E um pouquinho mais abaixo vai estar escrito informações básicas, que é onde você vai ver a quantidade de cotas emitidas. Então, por exemplo, vamos supor que as cotas desse fundo estão sendo negociadas hoje na bolsa por R$100. E esse mesmo fundo tem um valor patrimonial avaliado em 60 milhões de reais. E esse fundo emitiu até hoje 400 mil cotas. Daí, para achar o VP, a gente pega o valor patrimonial avaliado e divide pela quantidade de cotas que foram emitidas. E nesse exemplo vai ser 60 milhões de reais sobre 400 mil cotas. O resultado dessa operação vai ser o valor igual a R$150 por cota, ou seja, esse fundo está barato. Por quê? Porque o valor que deveria ser negociado na bolsa era R$150 e o fundo está sendo negociado a R$100. E isso quer dizer que se você comprar uma cota desse fundo hoje, você vai estar comprando uma cota com desconto. Daí para ver de cara se tem desconto ou não, a gente calcula o preço sobre o valor patrimonial. Que nesse exemplo é só você pegar os R$100, que é o preço que a cota está sendo negociada hoje, e dividir pelos 150, que é o quanto uma cota foi avaliada para valer. Isso vai dar 0,66. E um preço sobre valor patrimonial ou simplesmente P sobre VP menor que 1 representa uma subvalorização das cotas em relação ao quanto elas foram avaliadas. Já um preço sobre valor patrimonial acima de 1 representa uma supervalorização das cotas em relação ao quanto elas foram avaliadas. Mas para tu não fazer essa porrada de conta que eu acabei de explicar, porque eu sei que você achou difícil, é só você ir lá no site do Fundo Explorer que ele te dá direto o preço sobre valor patrimonial direto, lá naquela tabela do ranking. Ou se não, na tela inicial, que você só precisa afastar para o lado que você vai ver o quanto é que está sendo avaliada, 1,01, 0,86, isso vai depender de cada fundo.
Agora, lascadinho, uma coisa muito importante. Normalmente, uma cota que esteja sendo negociada abaixo do valor que ela foi avaliada, pode sim representar uma oportunidade, mas também ela pode indicar que o fundo ele tem graves problemas estruturais ou pontuais que estejam acontecendo. Assim como o preço sobre valor patrimonial acima de 1 pode sim representar uma compra mais cara e que talvez não vala tanto a pena comprar. Ou pode simplesmente representar uma precificação futura do mercado, com a expectativa que o gestor vá comprar mais imóveis e consequentemente adquirir mais inquilinos, que vão pagar mais aluguel e aumentar assim sua rentabilidade. Então a dica que eu dou é que nunca verifique um indicador isoladamente. É interessante você ver todos os indicadores para fazer uma boa compra. E o próximo indicador para você analisar é o Dividend Yield. O Dividend Yield é a relação percentual do que você investe e o que você recebe de rendimento. Então, por exemplo, se nesse mês a cota do fundo imobiliário está valendo R$100 e ela pagou um rendimento de R$1 por cota, quer dizer que o Dividend Yield desse mês foi 1 sobre 100 ou 1%. Ou seja, é o quanto você recebe de aluguel sobre o que você paga para virar cotista. É interessante você ver o dividend yield acumulado no ano, porque isso dá uma noção melhor sobre a estabilidade de performance desse fundo, eliminando aí a possibilidade de você estar vendo aquele único momento em que o fundo pagou bem. Daí, para saber o dividend yield acumulado nesse ano, você pega todos os rendimentos pagos por uma cota ao longo desse ano e divide pelo preço atual da cota. Utilizando esse mesmo exemplo de antes, vamos supor que a cota do fundo não variou ao longo do ano e que ele sempre pagou R$1 de dividendo ao longo de 12 meses. Então, 12 meses vezes R$1 por mês é igual a R$12 por ano, que dividido por 100, que é o valor atual da cota, vai te dar 12% de acumulado ao longo do ano. E para você ver o dividend yield acumulado nos 12 meses lá no Fund Explorer, é só você ir naquela tabela onde está escrito ranking. Vai lá na coluna onde está escrito DY, abre parênteses, 12 meses acumulado, e todos esses milhões de DY você pode tirar, só ir lá no canto superior direito onde está escrito todas as colunas e começar a desmarcar tudo isso que você quer. Agora, se liga nisso. No momento que você clicar em DY 12 meses acumulado, a tabela vai se ordenar sozinha em ordem de maior dividend yield para menor dividend yield. Isso é uma coisa que você pode fazer com todos os indicadores que o Fund Explorer dispõe para você. Outro indicador que você precisa conhecer é a taxa de vacância. Isso é basicamente o total do potencial de aluguel desse imóvel está deixando de ser utilizado. Por exemplo, se o fundo tem 1.000 metros quadrados e tem uma sala de 100 metros quadrados sem inquilino, quer dizer que ele tem uma taxa de vacância de 10%, que é 100 metros quadrados de sala sem inquilino sobre 1.000 metros quadrados total de área bruta locável do fundo. A área bruta locável é o quanto de espaço o fundo tem para ser alugado. A vacância é um dos dados mais importantes quando você quer analisar um fundo imobiliário, porque taxa de vacância baixa representa que mais inquilinos estão pagando aluguel, como consequência, mais rentabilidade para os cotistas. Além que pode ser um sinal indireto de boa gestão e boa localização, já que imóveis que têm essas características dificilmente vai ter uma taxa de vacância alta. E mais importante do que você analisar a taxa de vacância atual do fundo é você ver o histórico de vacância desse fundo, porque assim você vai ter uma boa visão sobre a taxa média de vacância desse fundo e não só no momento atual. Vai que o momento atual seja um ponto fora da curva. No Fund Explorer você pode encontrar o histórico de taxa de vacância dos fundos clicando no nome do fundo na página inicial, ou você pode comparar a vacância desse fundo com qualquer outro fundo. Indo lá em ranking, onde eu mostrei agora há pouco, você deslizando a tela para o lado, você vai ver a taxa de vacância, a vacância atual desse fundo comparada a todos os outros que estão ali. Outro ponto que você deve observar quando for avaliar um fundo é a liquidez. Esse, para entender com certeza, é o mais tranquilo. É simplesmente a facilidade que o fundo tem de vender as suas cotas. Eu não sei se só está atrapalhando, é porque aqui está fazendo 245 graus Fahrenheit. Mas aí você pode me perguntar, como é que se mede essa facilidade? Simplesmente através do número de cotas negociadas na bolsa no dia, no mês, no ano, tanto faz. Quanto mais gente tiver negociando cotas desse fundo, mais fácil é para você se desfazer dela. Voltando lá no Fund Explorer, quando você clica no fundo, você pode ver aqui na tela inicial a quantidade de cotas que estão sendo negociadas. Ou simplesmente você pode botar naquela tabela ranking e ver a coluna onde está escrito volume, que é justamente a quantidade de cotas que são negociadas em cada fundo. Outro critério para análise do fundo imobiliário é a renda recorrente, ou simplesmente track record. O fundo ele paga valores consistentes? Ele paga de forma mensal? Ou ele dá aquelas quedas de vez em quando e fica variando de forma muito brusca? É assim que eu posso chamar.
Agora vamos voltar lá no Fundo Explorer, que também tem esse indicador. Tô falando demais o nome do Fundo Explorer hoje. E aí, Fundo Explorer, patrocina aí, né, papai? Quando você chegar no Fundo Explorer, você é só descer a página um pouquinho, que você vai lá no fundo, vai ver que está escrito dividendos, onde você vai ver também o histórico de pagamento desse fundo para seus cotistas. Nesse histórico você vai ver as informações referentes aos últimos 12 meses. E lá você pode analisar se ele fica constante, bonitinho, como você espera, ou se ele dá umas coisas meio doidas. Agora, mais uma vez, não usa somente esse indicador para a sua análise, porque pode acontecer do fundo emitir mais cotas e dar essas cotas para os seus cotistas. Então, por exemplo, para cada 4 cotas que você tinha no fundo, o fundo dá mais uma cota. Então agora você ficou com 5 cotas, mas você não ganha nem perde dinheiro com isso. Porque o fundo fez isso justamente para baixar o preço da cota e aumentar a sua liquidez na bolsa. Porque quanto mais cotas ele tem, espera-se que ele seja mais líquido. Daí, se você olhar para o gráfico vai mostrar uma queda no valor de dividendos. O que é verdade se você olhar para o preço que está sendo pago em relação ao preço de uma única cota. Só que como todo mundo ganhou uma cota a mais, no final das contas dá tudo igual. Aí quando você vê isso, você tem que checar o Dividend Yield, porque o Dividend Yield nesse cenário ele não vai mudar. Tá vendo? Nunca deixe de analisar todos os indicadores, para ter a certeza que você está tomando a decisão certa. O próximo indicador que eu falo para você é a diversificação. A diversificação é basicamente a quantidade de ativos que o fundo tem sobre sua gestão. Quanto maior o número de imóveis que o fundo tem, mais diversificado ele é. E assim serão menores os riscos de inadimplência ou problemas regionais que possa vir a prejudicar a atratividade do fundo. Tem gente também que se refere à diversificação como olhar para aquele fundo e saber se ele é multi-imóveis ou mono-imóveis, que é a mesma coisa que eu acabei de falar sobre a diversificação. E é bom verificar isso porque quando o fundo ele só tem um imóvel no seu portfólio e você acaba investindo nesse fundo, você está se expondo a um risco maior. E quando ele tem vários imóveis, no caso quando ele é multi-imóvel bem diversificado, por exemplo, se acontece alguma coisa com algum imóvel, o resultado final do fundo não é tão prejudicado como seria se ele tivesse somente um imóvel. E lá no Fundo Explorer você vai ver esse indicador lá na última coluna da tabela onde está escrito quantidade de ativos. Vai saber exatamente quantos imóveis esse fundo tem. E outro indicador muito importante para você olhar é a renda média anual em relação à poupança. Os fundos de investimento imobiliário são investimentos em renda variável e por si só representam um risco muito maior do que investir na poupança. Então meio que não iria fazer muito sentido você escolher um fundo que historicamente ele performou pior do que a poupança, que é considerado o pior investimento que existe. E mais uma vez a gente pode ir lá no Fundo Explorer, que você vai poder ter acesso a essa informação. É só baixar a tela e lá perto do final da tela você vai ver o fundo imobiliário versus o que rendeu a poupança. E para calcular a performance do fundo em relação à renda fixa ou à poupança, você tem que considerar a valorização da cota do fundo no período de tempo que você está analisando e adicionar os rendimentos que você recebeu nesse período de tempo. Aí no grosso é só você pegar a valorização que teve nesse período de tempo e somar com o Dividend Yield. Por exemplo, que eu sei que sem exemplo a gente não entende nada. No dia 1º de janeiro de 2020, você investiu R$100 em um fundo que paga todo mês R$1 como rendimento. Depois de 12 meses, a gente sabe que o dividend yield desse fundo vai ter sido 12%. Aí no dia 1º de janeiro de 2021, você viu que a cota tinha sido valorizada em 10%. Ou seja, a cota passou a valer R$110. Aí você soma os 12% de dividend yield com os 10% da valorização da cota, que dá um rendimento de 22%. Essa conta estaria perfeita se você estivesse pegando o rendimento e gastando para qualquer tipo de consumo, seja de despesas pessoais ou qualquer outra despesa. Agora, se você pegar esse dinheiro e reinvestir, essa conta vai ser muito maior por causa do efeito dos juros compostos. O último indicador para você analisar e sair daqui escolhendo os melhores FIIs da bolsa e colocando na sua carteira é a performance do fundo em relação ao IFIX. O IFIX é um índice que contém a média ponderada de 96 fundos imobiliários que são negociados na bolsa. Os pesos que cada um desses fundos tem está relacionado principalmente ao seu patrimônio e à sua liquidez. É claro que eu sei que você vai escolher um fundo que esteja performando melhor que a média, certo? E esse dado também você vai encontrar lá no Fundo Explorer. É só você clicar no fundo que você quer analisar, rola a tela para baixo onde está escrito comunicados do fundo, você procura relatório, que quando você clicar no relatório, a maioria dos fundos vão te dar informações em relação ao IFIX, dizendo quantos pontos percentuais teve a mais ou simplesmente um gráfico com retorno acumulado do IFIX sobre o fundo. Então, rapaziada, esses foram alguns dados
que você tem que analisar antes de escolher qualquer fundo que seja. Eu sempre falo que você deve analisar e estudar bem aonde você vai colocar seu suado dinheirinho, porque ali está o resultado do seu trabalho. E esses indicadores aqui que eu falei são os que eu uso para analisar os fundos imobiliários e para investir. E aconselho também que vocês usem para fazer uma boa escolha. Bem, se você ainda não é inscrito, se inscreva agora no meu canal para não perder nenhum conteúdo, ativa o sininho, curte, compartilha que isso me ajuda bastante. Eu vou ficando por aqui. Eu sou Rafael Lima e como eu sempre falo, eu não vou parar enquanto você não ficar menos lascado. Valeu!